Pessoal, exercício 7 para determinar máximo e mínimo de funções dos seguintes intervalos. Então, aqui algumas observações. Quando a gente está estudando a ideia de máximo e mínimo, por exemplo, uma função que tiver assim, esses pontos aqui, por exemplo, esse ponto que é um ponto máximo, esse que é um ponto mínimo, esse que é um ponto máximo, esse que é um ponto mínimo, todos eles são pontos críticos. Todo ponto extremo é ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é ponto extremo, certo? Então, isso aí é uma coisa importante. Então, todo ponto extremo, todo ponto máximo e todo ponto mínimo, ou seja, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto, eles são extremos. Consequentemente, eles são pontos críticos. Agora, nem todo ponto crítico é extremo. Aqui pode ter um ponto crítico e ele não é extremo, beleza? Agora, olha só, o ponto crítico, né? Você vai ter função onde você vai ter um ponto aqui, outro ponto aqui, eles são pontos máximos, mas pode ser que a função vai subir para cá e vai ter outros pontos que são maiores que ele, certo? Agora, quando você trabalha com uma função limitada, como essas que a gente está trabalhando, olha, eu tenho início e eu tenho fim aqui, ó, certo? Então, os pontos críticos que tiverem aqui no meio, eles podem ser pontos extremos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto extremo aqui, ele é um ponto crítico, e esse ponto extremo aqui, ele é um ponto crítico, certo? Então, quando você fizer isso, você vai ter aqui, ó, esse ponto, né, que são pontos extremos, esse aqui também pode ser ponto extremo, e esse aqui também pode ser ponto extremo. Então, a gente tem que verificar quando é função que tem intervalo, a gente tem que verificar os pontos críticos que estão dentro do intervalo e as extremidades também. Porque imagina um contexto assim, ó. Vamos pegar um outro gráfico de uma funçãozinha qualquer aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, um ponto crítico aqui, um ponto crítico aqui. Olha só, esse ponto crítico ele é um ponto máximo, mas observe que o final da função é maior do que ele. Então, esse é o máximo, esse aqui também é o máximo, só que ele é o maior de todos. Então, quando a gente acha ponto extremo, né, encontrar máximo e mínimo é encontrar extremos. Em um intervalo fechado, a gente está falando de extremo absoluto, né? É máximo e mínimo absoluto. O que quer dizer isso? Máximo absoluto é o maior de todos os pontos da função. Então, nesse caso aqui, ó, da função que começou aqui e terminou aqui, esse é o maior valor que a função vai ter. Então, por isso ele é chamado de máximo absoluto, certo? Essa função aqui de cima, por exemplo, esse ponto é máximo, esse ponto é máximo, mas ele não é o maior de todos, porque essa função está subindo para cá, ó. Então, aí nesse caso, ele é chamado de máximo relativo, porque ele é máximo nesse pedaço próximo aqui, ó. Esse aqui, ó, é máximo relativo. Então, quando o ponto é máximo ou mínimo, mas ele não é o maior ou o menor de todos, a gente usa a ideia de relativo. Agora, quando ele for máximo ou mínimo e for com certeza o maior de todos ou o menor de todos, aí a gente usa absoluto. Quando se trata de intervalo, igual essa função dada nesse intervalo, esse máximo e mínimo que a gente está procurando, ele é absoluto. É absoluto. Então, eu faço aqui, ó, derivo a função, derivada do 4 é 0, derivada de menos 3x é menos 3, derivada de 3x ao quadrado é 6x. Aqui encontra os pontos críticos, vou igualar a zero aqui, ó, 6x igual a 3, x igual a meio. Né? Se encontrar mais pontos, você vai verificar se os pontos que você encontrou são pontos que estão no intervalo. Então, por exemplo, aqui o meio que eu encontrei, ele está entre 0 e 3? Tá. Então, eu vou pegar o 0, vou pegar o 3 e vou pegar todos os pontos críticos que tiverem entre 0 e 3. Nesse caso, só tem um que é o meio. E vou substituir esses valores. Onde que eu vou substituir esse valor? Não é na derivada, e sim na função que a gente tem aqui em cima. Então, eu vou pegar o 0 e vou substituir na função. O 0 substituído na função, que vai dar 0 aqui, aqui vai dar 0, ó, vai dar 0, aqui vai dar 4, né? Vai dar 4. Então, o y é igual a 4 quando o x for 0. Quando o x for meio, o y é igual a quanto? Vai ficar 4 menos 3 meios, né? Mais 3 vezes 1 quarto. Então, é isso aqui, ó. Peguei a função aqui e substituí o x por meio. Faz essa conta aí,
Aí você vai encontrar aqui, então, 13 sobre 4, certo? Observa que o 13 sobre 4 já é menor do que esse aqui, ó. Esse aqui é 4, né? Esse ponto aqui é menor porque para ser 4 tinha que ser 16 sobre 4. E se x for igual a 3, qual é o valor do y? 4, substituir 3 aqui, ó, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Aqui, ó, 3 aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, vezes 3 dá 27. Né? 27 menos 9 vai dar 18, 18 mais 4 vai dar 22. Então, encontrei esses três valores aí. Beleza, agora como determinar qual é o ponto máximo e qual é o ponto mínimo dessa função aí? Pessoal, continuando então, aí eu coloquei aqui os pontos. Então, qual que é o ponto máximo e qual é o ponto mínimo então? Olha só, dos três aqui, o maior ponto é esse aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, no x igual a 3 e no y igual a 22, é o que a gente chama de ponto máximo absoluto. Então, eu posso afirmar que ele é absoluto porque ele está no intervalo fechado. Qual é o menor valor de y? É esse aqui, ó, é o 13 sobre 4. O 22 é o maior, o 13 sobre 4 é o menor, porque vai dar 3, alguma coisa, certo? Então, x igual a meio e y igual a 13 sobre 4 é o ponto mínimo absoluto aí. Isso não é difícil você perceber pelo seguinte, olha só. Quando você vai estudar essa função, vou até colocar essa função aqui de novo, nesse caso aqui é fácil de perceber porque é uma função de segundo grau. Reescrevi ela aqui, ó. Uma função de segundo grau. Como o A é positivo, ela está virada para cima, certo? O vértice, a gente pode calcular aqui, ó, qual que é o x do vértice? É menos B, então vai dar 3 sobre 2A. O A é 3, 2 vezes 3 é 6. Então, aqui vai ser menos B sobre 2A. Né? Então, o x do vértice vai dar meio, que é justamente o que eu encontrei aqui. Ó. Se você substituir o x do vértice na função, você vai encontrar o y do vértice. Então é isso. Tendo o x do vértice, a gente pode achar o y do vértice. O y do vértice ele é dado pela forma menos delta sobre 4a. O delta vai dar 9 menos 48, vai dar menos 39. Com esse menos aqui vai ficar mais 39 sobre 4a. O a é 3, 4 vezes 3 é 12. Dividindo aqui por 3 vai dar 13 sobre 4. Então, ó, 13 sobre 4 e 1 sobre 2 é o vértice. Isso quer dizer que essa parábola, né? Assim, eu não vou fazer o gráfico dela aqui, não. Quer ver? Só vou fazer o esboço da parábola aqui, ó. Então, ela é uma parábola, né? De alguma forma, ela tá aqui assim e tá indo assim, ó. Ela tem nesse ponto aqui o ponto meio e 13 sobre 4, que é o seu ponto mínimo que a gente encontrou aqui, ó. E ele é absoluto porque é uma parábola, não vai ter nenhum outro ponto abaixo. Esse ponto aqui é no x igual a 0, que o y é 4. E nesse ponto aqui, ó, o x é igual a 3 e o y é igual a 22. Então, esse é o maior de todos e esse é o menor de todos. Né? Na parábola é fácil para ver. Agora, em outras funções, não é fácil para ver. Mas a gente sempre, quando estiver trabalhando com intervalo fechado, a gente pode usar a ideia de extremo absoluto aí.